sejam bem-vindos às meditações diárias. Comunicando Jesus, é sempre um prazer estar na sua companhia e eu oro a Deus para que Ele te dê um dia suave, cheio de bênçãos, um dia cheio de milagres. Nós oramos nesse momento pedindo a Deus inspiração para entendermos o recado que Ele tem para nós nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Queridinhos de Jesus, o que virá depois da pandemia? Essa é a pergunta que muitos fazem e muitos estão na expectativa. O que teremos depois da pandemia? Livro de Mateus, capítulo 24, que é o capítulo escatológico, o verso 6, diz o seguinte: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como se fossem as primeiras dores de parto de uma mulher. Queridinhos, princípio de dores. Hoje, queridos, o mundo inteiro é testemunha que nós estamos vivendo uma grande crise em todos os aspectos. Não somente a Bíblia ou as profecias apontam para isso, mas especialistas do meio ambiente afirmam que enfrentaremos calamidades cada vez maiores. Há quem afirme que a nossa humanidade caminha para a destruição. Muitos creem que nos encontramos à beira de um eclipse da própria civilização. A profecia bíblica nos diz que chegaremos a um ponto tão crítico, tão impossível de sobreviver, que se Deus não abreviasse o tempo da volta de Jesus, ninguém suportaria as provações. Atualmente, o mundo está mergulhado em uma das maiores calamidades da história. Refiro-me à guerra, à fome, o desemprego, problema no mundo econômico, problema no mundo social, político, tudo isso, mais o problema da epidemia. Queridinhos, tudo isso são sinais da volta de Jesus. Deus é tão bom que Ele não nos permitiu sermos apanhados de surpresa. Ele nos deixou sinais. A sua palavra diz que sempre que virmos acontecer essas coisas, devemos erguer a nossa cabeça e glorificar, porque o nosso livramento está cada dia mais próximo. Esse é o momento de decisão, de termos que escolher entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre a morte eterna ou viver a vida eterna com Deus. Não importa o que virá após a pandemia ou quem seremos depois que controlarem essa doença, o que importa é como estou agora. O ponto da sua vida que exige maior atenção é o agora. Amanhã, após a pandemia, não nos pertence. Todos passarão por tribulações. Todos passarão. Uns vencedores e outros derrotados. Tudo o que sabemos é que, para aqueles que se apegarem a Deus, passarão pela crise, bem mais que vencedores pelo poder de Deus. Queridinhos de Jesus, meus votos para você nesse dia é que estejam sempre em oração, unidos em família. E o restante, o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, fará por você. Vamos orar? Santo Deus, nosso Criador, estamos firmes em Ti, nada temeremos. Ainda que os montes se derretam, ainda que intensifique as pestilências, não temeremos. Ainda que o mar se transporte para o deserto, confiaremos em Ti. Para nós não importa o que virá após a pandemia. O que contamos é que hoje queremos que Jesus Cristo viva em nós. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém.